Ele é formado em arquitetura pela UF. Ele conheceu a Alfândega em 93. Serviu como missionário temporário em Moçambique em 2002. Voltou para o Brasil, trabalhou como arquiteto por 2 anos. Depois percebeu que não podia viver sem o Alfa Ômega e sem servir a Deus. E se tornou missionário de tempo integral em 2008. E atualmente lidera a equipe do Alfa Ômega no Rio de Janeiro, a equipe de missionários do Alfa Ômega do Rio de Janeiro. Ele é esposo da Priscila, é o pai da Júlia. Ele gosta muito de chocolate, de pudim de leite. Então, se você quiser, vai lá, Wesley. Informação relevante, eu gosto de chocolate. Informação irrelevante. Eu entrei para o Alfa Ômega 93. Poxa, na verdade foi 94. Todo mundo me vê assim, de baixo? Não, né? Todo mundo me vê agora? Melhor? Então tá bom. Eu me envolvi assim no finalzinho de 93. Cheguei. Mas eu me envolvi mesmo em 94, então não sou tão velho assim. Eu conheci o Alfa Ômega em 93. Obrigado. Cara, é que essa equipe é fantástica, né? Maravilhosa. Eu estou muito feliz, estou muito animado de estar aqui com vocês hoje. Esse retiro vai ser muito bom. Eu tenho certeza disso. E eu estava lá agora no refeitório, estava escutando a galera cantando. Gente, vocês têm noção, como está bonito. Está muito bonito mesmo. É porque aqui, eu não sei, acho que não tem nada de som. Mas chega lá, se ouve, cara, parece que tem um estágio aqui, assim. Está sendo muito legal. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a esse retiro. E estou com uma expectativa muito boa em relação ao que esse retiro vai representar para o Alfa Ômega. Vou contar aqui de vocês depois. Eu estou sozinho nessa expectativa? Mas a expectativa é boa, entendeu? Eu realmente estou querendo que vai ser legal. Talvez seja diferente de algumas coisas, né? De repente vocês chegaram, por exemplo, uma coisa que é diferente do que eu esperava, é a chuva. Eu não planejei essa chuva. Depois eu quero ter uma reunião com a minha equipe, saber onde foi que a gente chegou. E nada foi feito em relação a isso. Nada foi feito. Então, algumas coisas são diferentes do que a gente planeja, né? Mas eu acho que vai ser muito bom mesmo. E hoje a gente vai falar sobre a centralidade de Cristo, centralidade de Jesus. Por quê? Porque se Jesus não for o centro, não for o fundamento, não for a nossa motivação, não for o nosso combustível, não for o nosso alvo, nada tem sentido. O Alfa Ômega não tem sentido. Esse retiro não tem sentido de ser. Senti um silêncio agora. Aleluia. Essas horas que o pessoal aí, né, está fechando o fogo, tem que aproveitar para quebrar o silêncio, né? Pois esse é um tema, eu ia dizer assim, um tema muito bom, mas ele é central, né? Centralidade de Cristo é um tema central. Eu estava tentando fazer um negócio sério, mas eu não consigo. O que eu ia falar mesmo? Eu estava dizendo, Jesus, que nada disso tem sentido sem ele. E, na verdade, é muito fácil falar, sabe? É muito fácil expressar, dizer que ele é o centro, tudo mais. E assim, é muito fácil também apreciar Jesus, é muito fácil gostar dele, sabe? Achar ele uma figura incrível. A gente viu logo no início até um vídeo que fala assim, de vários atributos de Jesus, né? Por exemplo, Jesus é o personagem central da história. Ele não é só o personagem mais importante, ele é singular. Não tem ninguém na história igual a Jesus, que causou o impacto que ele causou com a vida que ele teve. E se discute. Eu estava lendo recentemente aquele livro 1808, que
fala da vinda da família real para o Brasil e tal. Tem um capítulo que fala sobre Napoleão, e aí o autor ele escreve assim: Napoleão é o personagem sobre quem mais escreveu livros nos últimos 200 anos, com exceção de Jesus Cristo. Quer dizer, fora Jesus, ele fala assim, fora Jesus Cristo, Napoleão é o personagem que mais escreveu, né? E é realmente interessante. Eu, de curiosidade, fui no Google, né? Coloquei lá Jesus, aí apareceu 800 milhões de referências. Coloquei Napoleão, apareceu 35 milhões, né? Aí tá, tudo bem, Jesus é um nome assim que tem outras pessoas que se chamam Jesus, né? Mas também tem outras pessoas que chamam Napoleão também. Então não dá para ter assim. Mas é uma disparidade, né? Mohammed, para mim, é um nome muito comum. É mais comum que Jesus, porque toda a família árabe tem um Mohammed. Aí coloquei lá, Mohammed, apareceu 200 milhões. Pô, um quarto de Jesus, né? Aí coloquei assim, Mohammed Ali, apareceu 50 milhões. Então dos 200 milhões, 50 só do Mohammed Ali. Entendeu? Então ele é espetacular, né? Não tem como não ficar fascinado por Jesus. Aí o pessoal fala, né, que na faculdade não é lugar de falar de Jesus. Só que você vai na biblioteca, o que mais tem é autores que estão fazendo referência a Jesus. Então como é que pode isso, né? Tem uma... Cara, eu estava lendo recentemente também um livro do Robson Cavalcante que ele fala assim: a universidade é filha do cristianismo. É legal isso, porque se você for ver, realmente as primeiras universidades, as mais antigas, foram estabelecidas sob princípios cristãos, dentro do cristianismo. Elas não apareceram lá fora, no paganismo, no budismo, no islamismo, né? E é engraçado o pessoal ir falar que não tem espaço para o cristianismo dentro da universidade, mas a universidade só existe porque um dia o cristianismo deu espaço para ela existir. Então, até nisso a gente vê a influência de Jesus. Ele é o personagem central da história. Eu nem preciso falar que ele é o personagem central da Bíblia. A própria Bíblia, o livro mais importante da história, tem como personagem central Jesus. E na nossa vida, querendo ou não, também ele é protagonista. Quando você ora, por exemplo, Deus ouve uma oração, não é porque você orou, é porque você orou em nome de Jesus. Quando você expulsa um demônio, né? Você expulsa em nome de Jesus. Quando você foi salvo por Jesus, né? Sua esperança está nele. O próprio Espírito Santo foi derramado nos nossos corações por ele. A gente vai para a igreja, a gente toma a ceia, a gente está celebrando o corpo e o sangue de Jesus. Quando a gente é batizado, a gente é batizado em nome de Jesus. Então ele é protagonista. E aí a gente começa a ser cercado assim, de vários sinais que apontam para o fato que Jesus Cristo é a pessoa central da história e do mundo. E das nossas vidas também. Só que mesmo assim, sabendo disso tudo, a gente pode caminhar sem de fato ter Cristo no centro das nossas vidas. E o que eu estou falando para vocês, para mim é muito difícil, porque esse é um aprendizado que eu estou tendo. Eu estou caminhando, aí eu já sou bem mais velho que vocês, o Fernando me denunciou, né? Eu estou caminhando e estou aprendendo, e vira e mexe, eu descubro algum pensamento, algum paradigma, alguma decisão que denunciam que ainda estou pensando de uma maneira egocêntrica e não de uma maneira cristocêntrica. Porque quando você traz isso para a prática, é muito difícil. Agora, a gente precisa aprender isso, porque o nosso movimento, ele fala que é um movimento de verdadeiros seguidores de Jesus. Se cada um de nós não formos cristocêntricos, o movimento não vai ser cristocêntrico. Só que também a gente não pode ser cristocêntrico para que o movimento seja cristocêntrico. Porque aí a gente está colocando o movimento no centro. Não é por causa do movimento, é por causa dele. Não é por minha causa. Eu não tenho que ser cristocêntrico por mim, para que eu seja mais abençoado por isso, por aquilo outro. É por causa dele. Ele é o motivo. Ele é a causa, ele é a razão. Ele merece. E acabou. Ele é o centro, né? E aí, eu poderia falar muitas coisas sobre Jesus, mas eu não vou falar porque senão eu vou ficar a madrugada inteira, né? Aí vai ser igual Paulo, sabe? Você lembra Paulo pregando a madrugada inteira?
que Caim lá morreu. Eu estava falando lá para o Priscila um dia desses, né? Que, poxa, Paulo é demais, né? Porque se fosse comigo, eu ia ficar muito arrasado, cara. Eu já fico inseguro, né? Fácil. Se eu me dormir aqui, eu falo, caramba, acho que eu estou sendo chato e tal. Paulo não, o cara morreu. Dormiu, caiu, morreu. Aí ele foi lá e ressuscitou o cara. Só que para mim o mais incrível foi isso. O mais incrível é que ele voltou e continuou pregando. Madrugada. Isso para mim é fenomenal, né? Mas como eu não sou Paulo, eu não tenho essa segurança toda, então eu vou resumir, vou falar tudo sobre Jesus. Não poderia falar tudo sobre Jesus também, né? Alguém poderia acender essas luzes aqui? Acho que a luz está apagada. Para mim vai ficar melhor para ver. Isso, acender. Antes de eu falar um pouco mais sobre alguns aspectos sobre uma vida centrada em Cristo, eu queria compartilhar que nós temos dois chamados principais em relação a Jesus Cristo. Dois chamados principais. O primeiro chamado é andar com Ele. Isso é fantástico, né? Porque Jesus é essa pessoa toda aí que eu estava falando, vocês sabem, e Ele me chama para andar com Ele. Então isso é fantástico. Esse é o nosso primeiro chamado. E é muito fácil a gente substituir esse chamado por outras coisas, né? Até pelas coisas ministeriais mesmo. Então você está fazendo tanta coisa que você não tem mais tempo para Ele. Agora, para ter esse chamado, passa uns 2 slides aí. Não, volta. Já falei isso tudo, né? Isso aí, para ter essa vida, esse relacionamento com Deus, não tem outro jeito, né? Cristo tem que estar no centro das nossas vidas. Por quê? Porque não é Ele que tem que vir e andar comigo. Não é Ele que tem que se ajustar a mim. Eu é que tenho que me ajustar a Ele. Eu é que tenho que caminhar com Ele. Os ajustes todos quem tem que fazer sou eu, né? Na minha vida. Então, caminhar com Cristo demanda isso daí. É um relacionamento sim entre duas pessoas, amigas, eu e Deus, eu e Jesus, porém diferentes. Existe uma hierarquia aí. Ele não tem nada que mudar. Ele é perfeito, ele é santo, né? Eu tenho que me ajustar ao caráter dele, à pessoa dele. Eu tenho que estar onde ele está. Eu é que me ajusto. Então eu tenho que ser o centro. E o segundo chamado, você pode passar o seguinte, é anunciá-lo. É falar dele, né? Esse texto está em 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso tem a ver com o primeiro chamado, né? Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Né? Nós fomos chamados para anunciar as grandezas dele. E quando eu penso na grandeza de Cristo, eu fico impressionado. Jesus ele falou que se ele fosse levantado, quando ele fosse levantado na terra, ele mesmo atrairia muitos a si. Cara, quem é que tem esse poder, essa autoridade para falar isso? Eu vou atrair todos a mim. A Bíblia também demonstra isso quando diz que quando ele voltar, todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Porque ele vai estar sendo mostrado em toda a sua glória. E não vai ter como negar o fato de que ele é o Senhor. Então o cara vai olhar e falar: ele é o Senhor. Quando a gente levanta Jesus, quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente é capaz de falar dele com mais propriedade. A gente fala de mais atributos dele. E cada detalhe, cada descrição que a gente faz de Jesus, quanto mais descritivo a gente é, tanto no nosso falar como no nosso agir sobre Jesus, mais a gente glorifica Jesus. Por quê? Porque cada detalhe de Cristo é glorioso. Então, quanto mais você conhece Jesus, melhor você fala dele. Quanto melhor você fala e demonstra ele, mais você glorifica.
E quanto mais você o glorifica, mais você o levanta, você o exalta. E quanto mais você o levanta, o exalta, mais ele mesmo começa a atrair as pessoas que estão ao seu redor. Então ele é exaltado. Ele quer ser exaltado nas nossas vidas, nas nossas palavras, para que ele possa atrair outras pessoas para si. Que é uma coisa que só ele pode fazer. Às vezes eu me pergunto por que a gente discute tanto sobre método de evangelismo, quando na verdade a gente deveria se preocupar mais em levantar o Senhor, né? Mostrá-lo mais para as pessoas, apresentá-lo, sabe? E aí as pessoas vão querer conhecê-lo. É igual a história daquela Sulamita. Sulamita tem uma cantora Sulamita, não tem? Não, essa não. É a Sulamita da Bíblia, né? Dos Cantares, né? Aquela lá que era apaixonada, tal, doente de amor, né? Não sei o quê. E ela sai correndo como uma louca atrás do noivo. E aí no capítulo 6, alguém lá de Cantares pergunta, né? Mas o que tem esse seu noivo tão especial? E ela começa a descrever ele. Porque o cabelo dele é assim, os olhos dele são assados, né? A cor da pele dele, tórax, voz. E aí, cara, né? Eu imagino assim, quando chega no final, as meninas ficam olhando pra ela assim, ela tem realmente razão de correr atrás dele, né? Ninguém fala pra ela, você tá uma maluca. Ninguém responde, fala, tá bom, vamos ajudar você a procurar essa coisa. Eu fico assim, pensando assim, quando que a gente tem que conhecer Jesus, demonstrá-lo, descrevê-lo para as pessoas, e as pessoas vão falar, cara, esse Jesus é especial. É igual quando você fala, né, Soraya, tipo, de um ator, assim, você gosta muito. Eu fico curioso, falo, eu quero ver um filme desse cara, porque deve ser bom, né? Então, assim, a gente precisa realmente levantar Jesus. Mas para isso, a gente precisa ter uma vida centrada nele. E eu queria falar de alguns aspectos sobre isso, porque não é nada fácil. Quando a gente traz para a realidade o que significa ter uma vida centrada em Jesus. E aí eu quero falar de alguns aspectos bíblicos, né? E um desses aspectos, primeiro que eu vou falar, é que Jesus como fundamento. Foto aí na minha casa, uma rocha, né? Aquela velha figura da casa da rocha. E tem uma passagem de... Eu sempre me perco com os esboços, sempre acontece comigo. Tem uma passagem na cidade eu queria que você gosta de Malafaia, né? Que eu para a Bíblia inteira. 1 Coríntios 3,11. Eu coloquei aqui com uma fonte, acho que 4, sei lá. Nem sei se existe fonte 4, né? Está assim. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus. Esse versículo diz que Jesus é o fundamento. O que acontece numa casa se ela não tiver fundamento? Cai, né? Cai, né? Ou no mínimo fica assim estável, sabe? Aquela coisa assim, sem segurança. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a centralidade de Cristo é uma questão de sobrevivência nossa. Tem a ver com a nossa própria sobrevivência cristã. Nossa vida cristã depende disso. Depende disso. Se você se fundamenta em outras coisas que tem a ver com a vida cristã, por exemplo, esse retiro aqui é muito legal, mas ele vai passar, certo? Mas a vida continua, né? Com todos os seus problemas e tudo mais. Então, se você fundamenta sua vida em qualquer outra coisa que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, você vai ruir. E é só uma questão de tempo. Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Eu mesmo já periguei várias vezes. A gente precisa. E eu queria, só para ilustrar, contar uma história triste para vocês. Mas antes, só para dar um contexto, passa o slide seguinte aí. Olha só que legal. Isso aí vou ficar aqui para poder ver também. Essa aí é a revista Life, né? Uma revista famosa lá, tem nos Estados Unidos. Não sei se ela ainda é publicada, sabe? Ela é tipo Newsweek, Times e tal. E essa revista traz uma reportagem de capa
Essa capa aí é de 1972 e está falando de um evento. Está falando assim, o grande, como se fosse uma cruzada, né? Evento assim, em Dallas. E sabe de que evento eles estão falando aí? Alguém sabe? Um evento nosso, da cruzada, do Alfândega, chamado Expo 72, que aconteceu lá em Dallas e que reuniu cerca de 80 mil estudantes. Eles tiveram uma semana assim, maravilhosa, como se fosse um grande congresso que aconteceu num estádio. E durante o dia eles tinham um treinamento de evangelismo, saíram para evangelizar, e à noite tinha os cultos, e tinha o Billy Graham pregando, tinha Bill Bright pregando, tinha só esses caras, né? Feras, assim. Tinha as melhores bandas da época estavam lá, sabe, com eles. Foi fantástico, porque era uma época fantástica, né? Assim, muito rebelde, não sei o quê. E foi muito noticiado. Tem até uma página na Wikipédia só sobre esse evento. Só sobre esse evento. E nessa página da Wikipédia tem assim, referência de várias revistas. Isso aí foi reportagem da Times, da Newsweek, todas as principais revistas dos Estados Unidos noticiaram esse evento que aconteceu. Então foi uma coisa muito marcante e muito boa, né? Tem uma referência também de uma tese de mestrado, doutorado de alguém que fez um estudo. Isso aconteceu na Carolina do Norte, se não me engano, Dallas, acho que Dallas é o quê? Texas, tá? É porque a história que contada tem a ver com Carolina do Sul e essa moça falou de Carolina do Norte, vice-versa, não, Carolina do Sul. Ela fez uma pesquisa em todas as igrejas que enviaram jovens para esse evento. Né? E nessa pesquisa dela, ela constatou que 60% dos jovens que foram, eles foram ou enviados como pastores, ou como missionários, ou pelo menos fizeram seminário. Então foi uma parada assim, que impactou muito. E foi muito importante. Mas também existem histórias tristes, né? E essa semana, por acaso, eu achei um blog, na verdade um site sobre de ateístas, né, de ateus, militantes, e um testemunho de um ateu, uns 50 e poucos anos, que estava aí, nessa época. Ele não estava como visitante, nem nada não, ele era um estudante envolvido, como vocês, que hoje. Estava lá. E ele conta sobre essa experiência. Eu queria ler para vocês. Posso ler? Cada luz. Aí ele vai falando assim: eu ainda me lembro daquele verão, tipo de americano, né? Eu tinha 20 anos e eu e meus 5 amigos malucos por Jesus indo para Dallas, Texas, né? Para uma reunião de uma semana enorme de jovens cristãos. O evento foi organizado pela Cruzada Estudantil e Profissão para Cristo. E ela foi batizada de Expo 72. Era para ser uma explosão de jovens cristãos pelo mundo. Foi incrível. Havia 50 mil de nós. Aqui ele fala 50 mil, mas a pesquisa que eu fiz fala de outros números, 50 mil. Mas eu vou ler como ele escreveu, 50 mil. Todas as noites nós nos reuníamos no Cotton Ball, que é esse estádio, para ouvir palestrantes como Bill Bright da Cruzada e Billy Graham falarem sobre a nossa missão para mudar o mundo. Cada centro estava ocupado. Era 72. Nosso objetivo era alcançar a todos os cristãos dos Estados Unidos até 76 e todos os cidadãos do mundo até 1980. Então nós tínhamos esse alvo, de alcançar o mundo até 1980. Não foi cumprido, né? Para perceber que não foi cumprido. Mas avançou muito. A própria cruzada mesmo, nessa década, cresceu absurdamente no mundo inteiro. À noite tínhamos as nossas grandes e barulhentas plenárias. Mas durante o dia, saímos todos os 50 mil pela área de Dallas, uma área lá de Dallas, que ele fala o nome aqui, e testemunhávamos de porta em porta sobre as boas novas de Jesus Cristo. Lembro-me de praticar a minha apresentação várias vezes para mim mesmo. Olá, gostaria de saber se você tem alguns minutos para falar sobre Jesus. Você sabia que Jesus tem um plano para a sua vida? Então eu ficava ensaiando isso, né, para falar com as pessoas de porta em porta. Quem foi para o projeto Foz aí? Foi de porta em porta mesmo? E aí ele fala assim: várias portas se fecharam na minha cara naquela semana.
Mas as manifestações de cada noite, né, o evento da noite, me energizavam para o dia seguinte. Então ele ficava todo desanimado à noite, ele ia lá, evento maneiro, bombando, aí ele ficava energizado, animado para o dia seguinte. Uma noite, todos os 50 mil de nós segurávamos velas enquanto cantávamos a letra de Pessiron. Eu já até vi, na verdade, essa filmagem. Um dos vídeos da Pisada tem, você já viu? Tem essa filmagem nesse momento, inclusive. Tudo escuro, só as velas, todo mundo segurando velas. É realmente lindo, lindo, lindo. Aquelas velas, um negócio tremendo, assim, maravilhoso. Ele cantando uma música chamada Pessiron, que eu traduzi mais ou menos assim. Leva apenas uma centelha para começar uma fogueira. Então, todos que estão em volta podem se aquecer no seu brilho. É assim com o amor de Deus. Uma vez que você o experimenta, você vai e espalha para todos. Você vai querer passá-lo adiante. Olha, bacana. E aí, ele está falando que ver aquelas 50 mil velas foi uma experiência incrível, para dizer o mínimo. Em inglês ele fala awesome. Nós gritamos, louvado seja Deus. Eles gritavam o tempo todo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o tempo todo. Aí ele fala, sábado então, chegou o final do evento, e eles voltaram. No sábado seguinte, eu e meus amigos deixamos Dallas de volta para casa na Carolina do Norte, ao longo da Interstate 40. No para-choque traseiro do meu Pontific Firebirds, 1967. Havia um adesivo que dizia assim, buzine se você ama Jesus. Os outros carros iam passando por ele, vindo também lá do mesmo evento, né? E ficavam buzinando, ensinando para eles. É maneiro, né? Mas então, cerca de meio caminho de casa, o meu carro quebrou fora da estrada. Então, eles ficaram hospedados num motel. Vocês sabem que lá motel é outra coisa, né? Eles param para se hospedar na estrada, no motel. E teve que colocar o carro na oficina. E aí, ele descobriu que o bloco do motor tinha quebrado. E ele acabou tendo que gastar $400 para o conserto. Imagina $400 naquela época, né? E aí ele disse, eu ficava imaginando por que Jesus deixaria algo assim acontecer conosco. Então, preste atenção nessas perguntas que ele vai lançar a partir de agora no texto. Primeiro foi essa, por que Jesus deixou acontecer isso? Por quê? Nós finalmente chegamos em casa 2 dias depois. Então começamos a ir às pessoas da nossa vizinhança. Foi um desastre. Ninguém queria ouvir sobre o plano de Deus. O evangelismo foi um enorme fracasso. O resto do verão ficou ainda pior. Um problema foi seguido por outro. Eu frequentava os cultos 3 vezes por semana. O cara ia na igreja 3 vezes por semana, a Igreja Batista do Calvário, e orava 2 horas todos os dias. Caramba! Mas nenhuma das minhas preces estavam sendo atendidas. Onde afinal estava Deus? Onde afinal estava Deus? Aí chegou o dia do trabalho. Eu não pesquisei para saber qual é o dia do trabalho nos Estados Unidos, né? Dia do trabalhador. Não, isso não pode ser. Minha vida já estava realmente começando a ficar uma droga. Eu concluí que Deus estava me testando. Chegou a essa conclusão. Então Deus estava me testando. Mas, de alguma forma, estava falhando. Achei que eu estava fazendo alguma coisa terrivelmente errada, mas eu não conseguia descobrir o que era. Em outubro de 1972, eu estava mergulhado numa profunda depressão, com a qual mal conseguia lidar. Uma tarde, eu decidi me matar. O cara foi afundando, né? Sentei-me na minha cama com a pistola do meu pai e me vi colocando na minha cabeça, deixando o gatilho. Mas então, eu decidi abandonar toda aquela bobagem sobre Jesus. Por quê? Olha só. Porque ele não estava valendo a pena. Entendeu? Jesus não estava valendo a pena. Está tudo dando errado. Ele não sentia a presença de Jesus, ele orava, não via resposta, ele estava deprimido. Não estava valendo a pena para ele. Eu decidi voltar para a vida do jeito que era, antes de ouvir falar sobre o cruzado estudantil.
Aparentemente ele se converteu dentro da universidade, né? Então eu voltei a fumar maconha, jogar sinuca e fazer um monte de outras bobagens. Em meados dos anos 80 eu finalmente desisti da erva, maconha, né? 20 anos depois, em 2006, eu finalmente desisti completamente de Deus. Eu ainda vejo meus velhos amigos. Estamos todos nos nossos 50 e poucos anos agora. Como esse texto aqui eu li, depois eu vi que ele era de 2009, de repente esse cara já está perto de 60. Né? Deixa eu ver. 3 dos 6 amigos se mantiveram cristãos, mas estão lutando para lidar com a vida. Né? São pessoas enlutadas. Dos amigos cristãos, 2 passaram por divórcios. Um ainda está casado e é professor de escola dominical na igreja batista. Todos os 3 estão sofrendo com problemas de saúde. Um deles está sendo mantido vivo por marca-passo. Os outros têm problemas nas costas, o outro tem problemas graves nas costas e diabetes. E o terceiro ficou bêbado um dia e caiu e quebrou o pescoço e ficou paralisado do pescoço para baixo. Aí eu pergunto para vocês teriam abandonado Deus? Né? Ele fala que os outros 3, né? 2 são agnósticos e ele é ateu. De vez em quando eles se reúnem, esses 3, para ficarem tirando sarro dos tempos que eles eram malucos pelo Jesus. Então, e aí? Vocês podem tirar essa história dele? Eu, quando eu li isso, fiquei muito impactado. Assim, eu fiquei muito chocado com essa história. Entendi de cara que, por alguma razão, apesar de toda a vida que ele levado, não estava fundamentado na rocha, que é Cristo. Eu estou contando essa história porque é um evento da cruzada, só por isso. A gente sabe que foi uma coisa boa, que aconteceu legal, né? Esses podem até achar assim, pô, você está depondo contra a gente mesmo. Não estou depondo contra, não. O evento foi ótimo, só estou dizendo que a gente não pode se basear nisso. Nem na cruzada, nem na alfândega, nem nada. É só Cristo. E um detalhe importante, ele disse que ele abandonou Cristo em outubro de 72. Esse evento foi em junho de 72, ou seja, 4 meses depois. É como se daqui a 4 meses um de vocês aqui, apaixonado por Jesus, que está evangelizando, estivesse abandonando Cristo. Eu vou falar uma coisa, eu já vi isso acontecer. Eu já vi. Então, o retiro não segura vocês. Não segura. Mesmo. E, em cima disso, eu ainda acho que até para ajudar a gente a entender um pouco melhor o que aconteceu até com esse cara, vou falar do segundo aspecto, que é a centralidade da cruz. Entendeu aí? Tudo bem, imagina uma cruz. É só uma foto de uma cruz. Tá? Eu vou ler algumas coisas, porque agora eu não vou lembrar de tudo que eu escrevi. Exemplos como esse, que a gente ouviu aqui agora, acontece porque a pessoa não entende realmente do que foi salvo e do que se trata a vida cristã. Cristo não prometeu uma vida sem problemas para ninguém. Ele não prometeu isso. As pessoas cristãs ou não sofrem. Obrigado. De Cristo sempre. Muitas vezes nossas orações não são respondidas. É ou não é? Estou mentindo? Ou pelo menos parece que não está sendo, né, respondidas. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e às vezes nos sentimos abandonados até por Deus. Eu estou mentindo? Estou falando uma coisa irreal aqui? Não, né? Muitas vezes nos sentimos humilhados, desestimulados, desnorteados, injustiçados, temos perdas, entre tantas outras coisas. E nós nos esquecemos que a maior prova do amor de Deus por nós não está em fazer da nossa vida perfeita ou mesmo menos sofrível do que ela já é. A maior expressão do amor de Deus está na cruz de Cristo.
Jesus, Filho de Deus, naquele momento, ele experimentou sofrimento físico, psicológico, humilhação, fome, sede, nudez, exaustão, abandono, solidão, tristeza aguda. Vocês imaginam, os discípulos de Jesus, seus melhores amigos, abandonaram ele. Não estavam. O próprio pai, né, fala: Pai, por que me abandonaste? Eu não sei se Deus realmente abandonou, mas ele realmente se sentiu abandonado pelo próprio pai. Pensa, Jesus nunca teve essa experiência. Eternamente ele esteve ligado ao Pai. Uma unidade perfeita, uma comunhão perfeita com Deus. Naquele momento ele experimentou isso. Estava só Jesus e os seus inimigos. A imagem que me vem na cabeça quando eu penso nisso é de um cordeiro ferido, largado pelos outros cordeiros, né? E cercado por uma matilha de lobos ferozes. É assim que eu imagino essa imagem de Jesus na cruz, cercado de inimigos, né, humanos e espirituais. Porque eu acredito que o inferno dava um peso ali. Então, a gente não tem ideia do que Jesus Cristo passou. E tudo para quê? Para que a nossa vida fosse melhor? Vocês acham isso? Alguém acha isso? Para que ela fosse menos agradável, menos sofrido? Não. Mas para que tivesse alguma esperança para a gente. Estávamos perdidos, condenados. Gente, imagina, você está condenado a viver a eternidade longe de Deus e não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma solução para isso. É assim que nós estávamos. Você imagina que o inferno já é muito ruim mesmo, mas você imaginar passar uma eternidade sem Deus, é o nosso estado. E nós merecíamos. Nós merecíamos porque quando nós ferimos a santidade de Deus, nós estamos ferindo alguém que por toda a eternidade você não tem como pagar. De tão santo que Ele é. Mas Jesus Cristo fez para que a gente tivesse essa esperança de volta. E eu penso que se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu não sei, eu acho que se isso não fosse plano de Deus, eu acho que Deus nem teria deixado a humanidade continuar, porque, não sei, acho que se não fosse plano dele, desde antes da fundação do mundo. Então eu penso que a cruz é um motivo da humanidade existir. Se não fosse a cruz, eu não veria razão para a humanidade existir. Nós existimos por causa dela. Então, o que nós ganhamos em Cristo, ou que Ele recuperou por nós na cruz, já seria suficiente para seguirmos a Ele, mesmo que nós não recebêssemos mais nada além disso em troca. Ainda que ficasse Deus em silêncio pelo resto de nossas vidas, nunca mais falasse com a gente, nunca mais respondesse a nenhuma oração nossa. Ainda que só restasse dor e sofrimento nessa terra, a esperança da glória já seria suficiente para a gente se apegar a Jesus com todas as nossas forças, vivermos para Ele e nos dedicarmos a Ele totalmente e sermos totalmente fiéis e leais a Ele e amá-lo de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. A boa notícia, só está no respiro, é que a graça de Deus é abundante. Amém, né? Eu mesmo posso dizer isso. Por exemplo, eu sou casado, bem casado. E eu reconheço que eu tenho a família que eu tenho por causa da graça de Cristo. Se não fosse cristão, se não fosse seguidor de Jesus, eu não estaria casado, tão bem casado assim. Então eu sou muito abençoado. Eu tenho um ministério lá. Olha, filha, olha a esposa. Gente, né? Bênção pura, né? Isso é bênção, né? Eu tenho um ministério maravilhoso, que eu gosto demais.
Eu tenho um propósito maravilhoso, eu me sinto realizado, tenho senso de significado na minha vida. Eu sou sustentado por Deus, né? Eu sou protegido por Deus. Daqui na semana eu contei várias, né, histórias sinistras de livramento. Mas tudo isso, gente, tudo isso que eu tenho, vocês também têm, e aí a gente poderia contar, né, as muitas e muitas bênçãos, é tudo acréscimo, entendeu? É tudo acréscimo, é tudo bônus, é graça sobre graça de Deus. Nós não merecemos essas coisas. Isso é acréscimo de Deus. Tá? O principal eu já tenho. Ele é o Senhor da minha vida. Ele não eu. Ele não é meu servo. Ele não está para fazer as minhas vontades. Às vezes eu não entendo, gente, algumas coisas difíceis que acontecem comigo e com outras pessoas ao meu redor. Eu estou falando de mim, mas eu conheço pessoas, inclusive pessoas aqui dentro, que já passaram por situações piores do que eu já passei e que eu não entendo. Não entendo. E às vezes eu não tenho uma palavra nem para consolar, sabe? Difícil mesmo, duro, coisa difícil, muito difícil. Eu não entendo. É nessas horas que eu preciso olhar para a cruz de Jesus. É a única coisa que me resta. É olhar para ver a sombra de Cristo, sabe? É a única coisa que me resta. Em alguns momentos. Eu preciso olhar para a cruz e ela precisa ser central na minha vida. Só que existe um outro aspecto também, que é a ressurreição de Cristo. Eu vou falar sobre a centralidade da ressurreição. Pode falar, túmulo vazio, né? Graças a Deus, Cristo não está morto, Ele está vivo. E se Ele não ressuscitasse, não haveria esperança nenhuma para mim. Paulo me fala lá em 1 Coríntios 15, versículo 14, versículo 17, o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança alguma. A grande notícia da vida cristã é que Cristo vive, e por Ele estar vivo, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, o seu próprio Espírito, o próprio Espírito de Cristo. Isso, gente, é uma coisa absurdamente grande. Paulo fala que o seu desejo é conhecer a Cristo em todo o poder da sua ressurreição. Está em Filipenses 3,10. O poder da ressurreição de Cristo está em nós. Eu acho que depois, ou junto com a salvação, a segunda maior notícia junto com essa que nós temos é o fato de que o Cristo vivo habita em nós, através do seu Espírito Santo. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou sozinhos. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também é que o Espírito é santo. A gente precisa entender isso. O Espírito de Deus, Marcos, Criador dos céus e da terra, está dentro de você. Eu não entendo isso, eu não sei como é que pode, gente. Não só pelo Marcos ser pequeno, mas também por ser o Marcos. E por ser eu, entendeu? É só pela graça de Deus, só porque Jesus me lavou com o sangue dele mesmo. Ele está em todos os lugares e está dentro de mim também. Isso significa virtualmente poder ilimitado. Agora, o Espírito é santo. Isso tem que nos levar a entender, ou melhor, nos levar a uma inimizade total e definitiva com o pecado. Eu preciso romper, eu preciso quebrar toda a treva do pecado. Não pode mais ter pecadinho de estimação na minha vida. Entendeu? Não pode. É o Espírito Santo que habita em mim. Para eu andar com Ele, para eu viver a vida cristã, eu preciso me submeter nesse nível também. E talvez aqui, enquanto eu esteja falando, né,
Quem sabe o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente algum pecado, ou alguma área do seu caráter que não está ajustada a ele, e que você precisa confessar. A gente fala muito sobre isso no nosso treinamento, né? Mas isso, gente, é tão profundo, que às vezes a gente cai assim, a gente vulgariza até isso. E se o Espírito Santo está te mostrando alguma coisa, onde você está, você já pode começar a conversar com Ele, a se submeter a Ele, a confessar os seus pecados para Ele e pedir para que Ele tome o centro da sua vida. E aí é uma coisa fantástica, porque é a vida de Cristo em nós. Tá? Eu acho que assim, a igreja cristã hoje não vive, em boa parte, talvez só uma parte, não sei, não vive o tipo de vida que aquela igreja primitiva que a gente vê em Atos vivia. Porque hoje, será que eu posso dizer com Paulo, Cristo vive em mim? Essa vida que eu vivo pela fé, aquele que me amou e se entregou por mim. Entende? Ou apenas estamos, como eu falei no início da mensagem, apreciando Jesus, achando Ele muito legal, e Ele pode me dar muitas coisas boas, então vou viver uma vida religiosa para Ele. Isso não tem nada a ver com vida cristã. Por quê? Simples. Porque o centro está em mim. Essa é uma falsa cristandade. Cristianismo é Cristo no centro. Se não é isso, não é cristianismo. Ponto. Pode ter o nome que for. Pode ter a placa lá, Jesus Cristo é o Senhor. Mas se o foco está em mim, e no que Ele pode fazer por mim, deixou de ser cristianismo. O foco não sou eu. O foco é Ele. E a gente não experimenta cristianismo, a gente não experimenta avivamento, a gente não experimenta o poder de Deus enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não se submeter e deixar que Ele realmente seja o Senhor das nossas vidas. Em todas as áreas, né, gente? E eu queria falar aqui também, assim, antes de eu passar essa parte, vocês devem estar se perguntando assim, tá, então por que, né, que eu estou aqui nesse mundo, passando por todas essas lutas e tal? Se eu já podia estar no céu, né? Podia, não podia, gente? Se eu fui salvo, eu podia estar no céu, podia já ter sido arrebatado, ia ser mais fácil. Para quê? Sério, você pensa, você vai passar a eternidade toda com Deus. Essa vida mínima aqui não é nada, né? Por que eu estou aqui? Por que Deus me quer aqui? E aí tem a ver com aquele versículo que a gente deu lá no início, que diz que nós somos um povo sacerdotal. E, olha, o sacerdote era aquele que ministrava a Deus em favor de outro. Se nós somos um povo sacerdotal, significa que nós estamos aqui para ministrar a Deus em favor de outro povo que não é sacerdotal. É por isso que nós estamos aqui. E lá no céu nós não vamos fazer isso. Até Jesus, como sacerdote, ele veio, a Bíblia fala que ele não há mediador entre Deus e o homem, não seja Jesus Cristo o homem, ele se fez homem. Quando a gente for para o céu, a gente não vai ter mais missão sacerdotal por favor dos povos. É aqui, é como um homem, identificado com o Rei de Deus, que eu sou embaixador dele aqui, mas identificado também com esse mundo, com o sofrimento desse mundo, com as pessoas que sofrem as consequências do pecado. E eu sofro junto. Eu estou no mesmo barco, eu sofro também. E sofro as consequências do pecado da minha carne também. Porque eternamente eu já ressuscitei com Cristo, mas o meu corpo ainda não. Só quando Jesus voltar, então eu estou nessa luta. Mas eu tenho que estar nessa luta por causa disso. Vocês estão entendendo? Eu preciso estar identificado com esse mundo também. Eu preciso entender o sofrimento desse mundo, das pessoas. Eu preciso estar no mesmo barco, sendo representante de outro rei. Porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Então tem que ter um vínculo firme com o rei. E aí eu vou entrar então na outra parte, né, que fala, pode passar aí, um outro aspecto que é a videira. Jesus, ele disse, eu sou o ramo, né? Melhor, eu sou a videira, vocês são ramos, aquele que permanece em mim, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então, sem Ele, sem permanecer nele, eu nada posso fazer. Eu preciso estar ligado a Ele. Eu não posso nem permanecer vivo, quanto mais dar fruto. Agora, eu queria, dentro desse aspecto de permanecer, que eu sei que não é novo, né, para vocês, o fato da gente ter que permanecer nele. Ele fornece a seiva, né, para a gente. Eu preciso permanecer nele o tempo todo. E se eu permanecer nele, ele vai frutificar através de mim. Mas eu queria falar de outro aspecto também, que é o fato de que se todos nós fazemos parte, se todos nós somos ramos, todos nós somos parte dessa videira. Eu, você, todos nós. Somos parte de uma mesma árvore, uma mesma planta. Quando a gente se separa da videira, a gente se separa também do corpo de Cristo. E vice-versa. Isso é para mostrar a importância do corpo. A seiva, ela passa por todos os ramos. Assim como o corpo da gente, né? O sangue passa pelo corpo inteiro. Né? E às vezes, Deus, Ele nos abençoa, nos dá, às vezes nos agracia com algo, nem sempre diretamente, mas às vezes através de outro irmão. A seiva dele passa pelo corpo. A gente precisa estar ligado. A gente precisa da igreja. Por isso que o Alfa-ômega não pode ter, pelo menos, vaga, espaço para uma pessoa liderar o movimento sem estar ligado à igreja. Isso não existe. Existe uma teologia por aí que diz que o crente pode viver sem igreja. Não existe essa teologia na Bíblia e também não era a prática da igreja também, no Novo Testamento. O fato é que você não pode. Isso é uma coisa anormal. Se você gosta de ver futebol, você vai para onde? Vai para o Maracanã, vai para o Engenhão. Então você entra no boteco, assiste o jogo lá com os caras. Né? Se você gosta, sei lá, de alguma coisa que outras pessoas gostam, você gosta de estar junto com elas também. Ali fora tinha uma galera hoje, estava um grupinho assim, lá tocando, né? Tinha outro grupo jogando máfia, tinha outro grupo jogando hinos, pessoas se identificando e se juntando. Ninguém gosta de ficar sozinho. Se você gosta de Jesus, você gosta da igreja, ponto. Você gosta do povo de Deus, você gosta do corpo, você gosta da família de Deus. Acabou. Família tem defeitos. A minha família é cheia de defeitos. Mas eu gosto da minha família. Eu quero trocar minha família, porque a família do Marcos tem um cara famoso que toca uma banda lá e vende CD. Entendeu? E na minha família não tem, é uma família dele. Não existe isso, gente. E da mesma maneira, a gente também, no campus, a gente precisa estar junto. Porque dentro do campus a gente está numa batalha. Você já viu algum soldado ir para a guerra? No meio lá da guerra, lá do tiro comendo solto, o cara sai, se desvia do pelotão dele e vai andar sozinho pelo mato? Não, né? Você já viu um filme sobre Vietnã? Você já deve ter visto. O cara vai levar o tiro e se levar não vai ter ninguém para socorrer ele. Então ele vai ser pego, vai ser raptado. A gente precisa estar junto. É bobagem, sabe? A gente tem defeito, tudo, mas a gente precisa aprender a conviver com isso e ser uma comunidade, a se amar. A centralidade de Cristo deve se expressar dessa forma. O resto, um pensamento oposto a esse, não é cristocentrismo, é egocentrismo. Se Cristo está no centro, eu consigo conviver com meus irmãos. E, por fim, a centralidade de Cristo em outro aspecto, Cristo como nosso alvo ou modelo. Outro texto que está em Hebreus 12:2, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, olhando firmemente para Jesus. Então, em direção a Ele, nós corremos. A pergunta que eu tenho que fazer é onde o Senhor está. Entender em que Jesus está me levando para ser parte junto com Ele. E não querer que Ele se junte a mim, se ajuste a mim. Em vez de eu perguntar assim, Deus, qual é o teu plano para mim e minha vida? Eu pergunto, Deus, qual é o teu plano? E como o Senhor quer que eu faça parte? É bem diferente, né?
Aí parece que é uma coisa assim, poxa, me sinto tão pequeno, né? Eu estou sendo só usado para a glória de Cristo. Só uma peça, um xadrez de Deus. Não, gente, a questão é a seguinte: Deus sabe que não existe nada melhor para a gente também do que ser parte disso, do que viver para a glória dele, do que tê-lo no centro das nossas vidas. Então, a melhor coisa que Deus pode fazer por nós, pelo fato dele nos amar, é nos convencer disso, de que nós precisamos viver para ele. Isso é muito profundo. Até quando a gente evangeliza, a gente às vezes vê o evangelismo só como aquela coisa, poxa, eu vou pregar porque as pessoas precisam de Jesus. Isso é verdade. Ou então eu vou pregar porque Jesus mandou, eu tenho que obedecer. Isso é verdade também. Eu vou pregar porque é muito legal, é verdade também. Né? Mas principalmente no pregar, porque pregando eu vou glorificá-lo. Eu estou falando de Jesus. É por isso que eu me importo quando as pessoas saem pelas ruas evangelizando, igual eu encontrei, né, 3 malucos lá em Niterói, sábado, né, dia 2 lá evangelizando, e alguém vai falar assim, tá, mas o que eles vão fazer com esses caras depois, se convertem? Né? É lógico que é muito melhor se você puder acompanhar o novo convertido, mas entenda uma coisa, gente, antes de tudo, o evangelismo é louvor. Você está louvando Jesus, você está levantando o nome dele. Antes, o motivo principal não são as pessoas, a gente tem que entender isso, é Ele. Ele é o centro. Ele precisa ser glorificado. Pelo que Ele é pouco glorificado, tem que ser mais glorificado. Então mais pessoas têm que se converter, mais evangelho tem que ser pregado. Isso se reflete também no discipulado. Se Jesus é o nosso alvo, se Jesus é o nosso modelo, então o modelo alvo do nosso discipulado é Cristo. E eu e os meus discípulos precisamos olhar para Jesus. Ele é o alvo. O que eu posso ajudá-los é ensiná-los a olhar para Jesus e a obedecer a Jesus, a ter Jesus como alvo, Jesus como centro. Imagina, gente, se a gente tiver aqui, vocês 100 pessoas, 100 e poucas pessoas estão aqui, a cada dia, conhecendo mais Jesus, a cada dia centralizando mais Jesus em suas vidas, a cada dia se parecendo mais com Jesus, levantando Jesus, mais, aí ele começando a atrair as outras pessoas ao nosso redor, ele mesmo fazendo isso. O que vocês imaginam? Como é que seria esse movimento? O que vocês acham que ia acontecer? Fala aí para a pessoa do seu lado aí, conversa aí. Como é que você acha que ia ser esse movimento? Vai, fala. Conversou aí? Gente, tem muito tempo, né? Eu só não vou perguntar para vocês se vocês falaram, porque eu não tenho tempo. Mas depois eu quero ouvir, conversando com vocês aí. Mas eu acho que essa é uma coisa fantástica. Eu acho que já está sendo. Acho que Deus já está fazendo isso. Eu acho que a gente está nesse processo, sabe? E eu já tenho visto coisas acontecer. E Ele quer fazer muito mais. Muito mais. Dentro desse aspecto também, nós precisamos entender que mas a gente tem que entender que o meu foco não pode estar nas coisas desse mundo. Meu foco tem que estar nas coisas do alto, no eterno, né? Em Cristo. Não nas coisas passageiras, não nas coisas terrenas e materiais, mas nas coisas eternas. E eu preciso viver sob essa perspectiva. Porque senão daqui a pouco está igual o galinha, olhando para baixo, assim só. Não estou olhando lá para o alto. Não estou olhando para as coisas do alto. Deus quer trabalhar em sua vida, em seu caráter, para que você se pareça mais com Jesus. É isso que a Bíblia fala. Para você se tornar a imagem do varão perfeito. Então é para que você se torne mais parecido com Ele. Então, se algo está acontecendo na sua vida, hoje, você entende por quê? Talvez, pensa nisso.
Jesus está trabalhando para que eu me pareça mais, Deus está trabalhando na minha vida para que eu me pareça mais com Jesus. Talvez isso vai te ajudar a entender outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Pensa em alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Davi, né? Davi foi chamado por Deus e levou 12 anos, não lembro quantos anos, mas acho que 12 anos para se tornar rei. Enquanto isso, ele estava onde? No pasto, cuidando de ovelha. Só que lá ele estava fazendo o quê? Ele estava aprendendo a ser um adorador. Ele estava aprendendo também a depender de Deus quando ele lidasse com os perigos e perceber que Deus é mais forte do que o urso, do que o leão. Até que chegou o dia que ele teve que enfrentar quem? Golias. Então você não entende o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus está mudando o seu caráter o tempo todo para que você se pareça mais com Jesus e objetivando não só você, mas as pessoas que vão vir depois de você. Porque olha, Davi ia ser rei. O povo ia agir conforme o coração do rei. Então era por causa do povo, não só por causa de Davi. Abraão, né? Também, Deus deu a promessa para ele de Isaac, ele levou anos para até que nascesse aquele filho dele. O que Deus estava fazendo? Trabalhando no caráter de Abraão, para que Abraão aprendesse a confiar em Deus. Porque ele quis passar a perna, né? Ele quis dar um jeitinho, né? Ter um filho lá com a outra e tal, mas Deus falou, não. Por que? Só por causa de Abraão? Não. Por causa do povo que vai vir depois de Abraão. Que aprender com esse exemplo. Deus ele faz coisas na minha vida, às vezes não é nem por minha causa, ou não é só por minha causa, mas é por causa daqueles que vão vir depois de mim. Aí tem um versículo que a gente gosta muito de citar, né? Fala assim, todas as coisas que eu quero para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente se esquece que o daqueles está no plural. Não é para o bem daquele, para o bem daqueles. Às vezes Deus faz alguma coisa na minha vida para o bem de vocês. A gente precisa entender isso. Deus está trabalhando no nosso caráter, uns dos outros, para que a gente se pareça mais com Jesus. E esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. A nossa visão, nós queremos ver uma multiplicação dos discípulos de Jesus. Estou um pouco me lixando, sabe? Como isso vai acontecer, o tamanho que o movimento vai ter, se está pequeno, se está grande. Né? Eu quero que seja grande, sim, mas eu quero que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus primeiro. Quero que seja uma multiplicação dos discípulos de Jesus. E essa é a nossa visão. Movimentos em todos os lugares, até que cada pessoa conheça alguém que verdadeiramente segue Cristo. Eu estou aprendendo isso ainda, estou crescendo. Certamente, se vão conviver comigo aqui, de repente vão me identificar algumas coisas na minha vida. Alguns momentos vocês podem estar errados, de repente vocês vão estar me julgando mal. Mas outros não, de repente vocês vão estar certos, às vezes vocês têm que vir falar comigo e me ajudar. E a gente precisa se ajudar, nós estamos crescendo. Para esse alvo, para que a gente se pareça com Jesus, como indivíduos e como movimento estudantil alfândega. Nada do resto que a gente vai conversar nesse retiro, o que a gente vai fazer, terá sentido se não for assim, se não for esse nosso alvo. Amém? Vamos orar, né? Se você feche seus olhos aí. Talvez o Espírito Santo esteja falando alguma coisa no seu coração. Então, não tem tempo com Deus para tentar ouvir o que Ele está dizendo a você, sobre o seu caráter, sobre a sua vida. Pensa aí, suas ações, pensa se as suas ações, seus pensamentos refletem Cristo como Senhor da sua vida, como centro da sua vida. De repente está mostrando algum pecado, ou alguma coisa que não se relaciona com a centralidade e com o senhorio de Cristo em sua vida. Eu queria que você conversasse com Deus sobre isso. Se for o caso, confessa e pede o Espírito Santo, pede Jesus para se colocar de novo no centro do seu coração.
Pai, eu quero te louvar pelas coisas que o Senhor tem falado nos nossos corações. Eu quero agradecer porque nós conhecemos e estamos conhecendo Jesus. E eu quero pedir que nesses dias aqui o Teu Espírito Santo continue falando nos nossos corações sobre essas coisas, Senhor. E que tudo que nós vamos fazer, pensar, discutir, seja sobre esse foco. Que Cristo seja o centro. Nós não queremos falar sobre a centralidade de Jesus. Nós não queremos entender sobre isso. Nós queremos viver isso. Queremos isso para as nossas vidas. Queremos estar com o Senhor por causa do Senhor, por causa da Tua glória. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Quero te louvar, Senhor Deus, porque o Espírito Santo, quando foi enviado a nós, foi enviado para glorificar Jesus. E queremos nos colocar como instrumentos nas Tuas mãos, para que o Espírito Santo nos leve a glorificar Jesus, Pai. Que sejamos fundamentados na rocha. Quando nós vimos aqui nessa história triste desse Senhor, né? Nada garante a nossa estabilidade, Senhor. A nossa sustentabilidade, a nossa firmeza, a nossa sobrevivência, que não o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu oro por Ele, eu já orei, e eu oro novamente por esse homem, para que ele ainda seja resgatado, se ele ainda está vivo. E os seus amigos, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. E eu oro por nós, pedindo misericórdia do Senhor, graça do Senhor, para que o Senhor não deixe que nada parecido aconteça com nenhum de nós que estão aqui nesse lugar, Senhor. Cuida de cada um desses teus pequeninos aqui, Senhor. Guarda os passos, guarda a mente, guarda o coração. Nossa vida está escondida em Cristo, Senhor. Que Cristo continue sendo nosso fundamento, nosso alvo, nosso modelo. Que sejamos firmados em Cristo, permanecendo em Cristo, Deus. Dependendo de Cristo. Que possamos olhar, Pai, para a vida e para as circunstâncias, ó Deus, e ver a cruz do Senhor, o Teu amor na cruz, Pai. Ver o Teu amor por nós, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Que a gente creia no Senhor vivo, ressurreto, que está conosco, Pai. No Jesus, que prometeu fazer obras ainda maiores através de nós. E eu oro para que isso aconteça, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.